Vamos falar sobre modinha? Modinha é aquilo que algumas pessoas pegam e acaba se tornando algo comum. Só que essa modinha não está passando. É a modinha do cigarro eletrônico. Lá vem o Parra falar sobre isso de novo. Eu falo porque não é opinião minha, tá? É opinião de médicos. Sobre o perigo que isso traz para a saúde. A molecada tá fumando isso à torta e à direito. Moleque de 13, 14 anos virou comum isso. Os pais acham até legal a molecada fumando. Porque o cigarrinho eletrônico, ao contrário do cigarro comum, ele não tem um cheiro ruim, ele não espalha a roda. Hoje o povo está fumando até em ambiente fechado. Isso é um perigo, isso é um perigo. A consequência pode vir a longo prazo, mas já tem gente sofrendo consequências agora, pelo uso indiscriminado disso aqui. O Ministério Público também entrou na jogada e está recomendando que a Prefeitura, o Núcleo Regional de Educação e a Polícia façam ações preventivas para combater a venda que é proibida no Brasil, foi determinada que é proibida a venda, e também façam campanhas de conscientização. Se quem avisa, amigo é, né, Bruno? O Ministério Público e nós estamos batendo nessa tecla do perigo que esse cigarro eletrônico traz para a saúde de todo mundo, hein, Bruna? Exatamente, Parra. E você, todo mundo que está acompanhando, vai reparar que era muito difícil ver jovens fumando, né, cigarros, porque foi feita uma campanha exaustiva no Brasil para que diminuísse o número de pessoas fumantes aqui no país. Só que, com aí os cigarros eletrônicos, esse número entre os jovens, adolescentes, jovens adultos, ele aumentou muito. E aqui em Londrina, especificamente, chamou muita atenção porque o número de apreensões das unidades de cigarros eletrônicos que não são permitidos aqui no país, esse número aumentou, ele foi mais de 103%. Em 2021, tivemos um número aí de 33 mil apreensões de cigarros eletrônicos na cidade pela Receita Federal, só que em 2022 esse número já subiu para 67, então é muita coisa. E isso, não só isso, mas também as denúncias acendeu um alerta no Ministério Público. Por quê? Londrina tem uma lei municipal, além da lei estadual, que proíbe que as pessoas consumam qualquer que seja cigarro, seja cachimbo, coisas de fumo mesmo, em locais que não sejam direcionados especificamente para esse tipo de ação. Por exemplo, está numa balada ali e não vai no fumódromo, começa a consumir o cigarro no meio das pessoas. Só que isso não está se aplicando ao cigarro eletrônico. Então a gente vê muitas pessoas consumindo cigarro eletrônico no meio das pessoas, como se isso não fosse incomodar, não fosse também prejudicial à saúde e como se não se enquadrasse na lei estadual e na lei municipal. Então, o Ministério Público lançou essa notificação, né, esse pedido administrativo aí, para que as forças de segurança e também as autoridades fizessem, de fato, cumprissem essa lei, que incluíssem o cigarro eletrônico, para que se fosse fiscalizado, que os donos de comércio não permitam a entrada dessas pessoas, que não deixem consumir o cigarro eletrônico ali, fumar no meio das pessoas, porque isso não está previsto na lei, isso é proibido aqui em Londrina, no estado todo. Então, sobre isso, nós fomos até o Ministério Público porque é um assunto que envolve muita gente, Parra, e envolve um país todo, não só Londrina, porque virou, né, uma febre isso. Nós conversamos com a promotora de Justiça, Suzana de Lacerda, da Promotoria de Segurança à Saúde e também da Educação, porque ela explicou, e ela que assina essa medida, que tem que ser feito aí um acompanhamento eficaz. Londrina está precisando para diminuir tanto o número de apreensões quanto o número de jovens envolvidos com cigarro eletrônico. Vamos acompanhar o que ela disse na entrevista para a gente entender um pouquinho melhor como que vai funcionar, porque a medida tem aí um prazo de 15 dias para começar a ser eficaz aqui na cidade. Aqueles que receberam a recomendação terão que responder ao Ministério Público em 15 dias. Mas, na verdade, o teor da recomendação, ele já está na lei estadual e na lei municipal de Londrina, que trata do que a gente chama dos fumígenos, e está incluído os cigarros eletrônicos, os conhecidos como vapes, que não podem ser comercializados e que, da mesma forma que o cigarro comum, não podem ser fumados em ambientes fechados. Então, a recomendação vem no sentido de que as autoridades façam cumprir a lei
a vigilância sanitária, no sentido de que a normativa da Anvisa, desde 2009, e que foi confirmada em 2022, dizendo que não se dá nem para prever os malefícios à saúde desse cigarro eletrônico, porque não se tem um controle do que tem em cada um deles, e que é necessário, então, que isso seja apreendido, porque a venda é proibida, e que se tenha um trabalho de conscientização e fiscalização desses estabelecimentos que podem chegar a ter, inclusive, o alvará cassado, se forem encontrados dentro dos seus estabelecimentos pessoas fumando em áreas fechadas. Daqui a pouco eu vou trazer para você a reportagem completa sobre esse caso, com todas as recomendações do Ministério Público, o número de apreensões de cigarro eletrônico aqui na nossa região, que aumentou demais, virou uma febre isso daí. E é algo que a gente tem que bater na tecla, porque a molecada não tem noção do prejuízo que isso traz para a saúde. Para não ficar apenas o Parra falando sobre isso, eu trouxe alguém que é especialista nesse assunto. Um cara que é patrimônio da saúde de Londrina, doutor Nicanor Ribeiro, satisfação em recebê-lo aqui no estúdio, viu? Muito obrigado. Doutor, é complicado porque a molecada está nisso, o cheiro é gostoso, não é espalha-roda igual era o cigarro tradicional, mas a molecada não tem noção do perigo, doutor. Boa tarde. Boa tarde. Exatamente aí. É nessa condição que mora o perigo. Qual é o problema? Alguns dispositivos liberam uma quantidade muito grande de nicotina. Na fase inicial, era uma quantidade pequena. Nos atuais, nos vapes atuais, chega a ter 59 miligramas de nicotina. Isso é muito elevado. Qual é o problema? Leva a uma dependência muito precoce, muito rápida. Ao contrário do cigarro tradicional, que tem 1,2 miligramas de nicotina por cigarro, esse dispositivo a concentração é muito alta. Então, a possibilidade de problemas é muito grande. A molecada vai viciar nisso aí, então? Vai viciar sem a menor dúvida. E tem um outro problema. A nicotina liberada nesses dispositivos, ela é algo diferente. Por isso que ela não provoca aquele ardor, aquele cheiro, odor desagradável. E ela libera micropartículas muito menores do que a nicotina do cigarro tradicional. Essas micropartículas são absorvidas no pulmão, caem na corrente circulatória e podem gerar um quadro inflamatório muito significativo. Então, é uma condição que nós devemos ficar muito alertas. Na década de 90, cerca de 35% da população era fumante. Por medidas altamente eficientes, nós estamos agora com 9,8%, 9,5% de fumantes tradicionais. Esse cigarro eletrônico veio no sentido de facilitar a cessação do tabagismo. Mas, ao contrário, a experiência tem mostrado que um grande número de jovens, especialmente de 15 a 24 anos, fumam. Nossa. É muito severo essa condição, especialmente pelo que já foi dito, a falta de um conhecimento de uma gravidade muito séria, aguda, e a longo prazo nós desconhecemos ainda o que pode acontecer. Porque na fumaça liberada existem metais pesados, substâncias cancerígenas, e não se sabe a rigor, a longo prazo, qual vai ser o grau de consequência, de fibrose pulmonar, de limitação da qualidade de vida. Eu lembro, doutor, quando eu era pequeno, eu lembrei hoje sobre isso, das campanhas nas escolas. Não lembro se era um médico, tinha 7 anos de idade, e foi na sala de aula e explicou os prejuízos que o cigarro tradicional podia trazer. Como o senhor falou, era 35% na década de 90, né, que eu era criança. Hoje caiu para 10%. O senhor acredita que deveriam ter campanhas nas escolas para orientar a molecada, especialmente o adolescente, que é muito modinha, do perigo que isso traz, doutor? A essência de uma campanha é a divulgação, é a conscientização nos jovens, nos pequenos. Porque a partir do momento que se mostra de uma forma científica, adequada a cada faixa etária, as pessoas tomam conhecimento dos malefícios a longo prazo. Porque uma vez instalada a complicação, ela é irreversível. E nós vemos, não ainda com esses dispositivos atuais, porque o uso é mais recente, mas com o cigarro tradicional, as consequências são muito sérias. E realmente acontecem. E as consequências dependem
do momento, com a idade em que se começou a fumar e da quantidade de cigarros fumados durante o dia ou durante a vida. Nesse caso, então, desses dispositivos, está se fumando muito, usando muito. E, como já disse, com a concentração excessiva de nicotina e outros aditivos aromatizantes, cujas manifestações iniciais não parecem muito significativas, mas certamente nós teremos consequências a curto e médio prazo. Sabe o que é uma coisa que é modinha que o pessoal podia adotar, doutor? Comer bem, tomar bastante água, dormir bem, procurar um médico com regularidade. Isso nunca sai de moda, né? Isso não está na nossa cultura. E o jovem é muito atraído pela novidade. Esse dispositivo é tecnológico, né? Moderninho. Moderninho, então isso chama atenção. E o jovem, ele é curioso, ele gosta de experimentar fatos, situações, aparelhos, e sem efetivamente um conhecimento das consequências que certamente surgirão. Tá certo. Doutor, obrigado pela participação. Pai e mãe, converse bem com os seus filhos. Bata um papo com a molecada para que a molecada não caia nessa cilada. É uma armadilha que o seu filho vai entrar e, como o doutor falou, depois para sair é muito difícil. Doutor Nicanor, obrigado. Satisfação recebê-lo por aqui, viu? Foi um prazer imenso. Doutor Nicanor Ribeiro, patrimônio da saúde de Londrina, conversando com a gente aqui no BG. 12h49.